Pois é, estou com o livro aqui, Adoeci para Ser Curada. Mas antes da gente saber o que tem de valioso aqui dentro, eu quero perguntar para a pastora Sandra Moreira qual o livro que mais te marcou? Fora o meu? Fora o seu, sim. Fora o meu livro, é o livro Mulheres Restaurada. Ele foi reescrito, mas ele é da autora pastora Néia Cioli. Que bênção! Qual o gênero literário que a senhora mais gosta? Não tenho preferência. Show! Se pudesse recomendar um único livro, qual seria? Adoeci para Ser Curada. Ah, sim, gente, com certeza, né? Algum personagem literário é seu favorito e por quê? Então, eu não tenho favorito. Eu gosto de muitos e cada um entra na minha história de vida de uma maneira. Então, se eu for citar que eu estou sendo injusta com os outros, porque todos eles que passou pela minha vida edificaram. Teve um livro que marcou muito a minha juventude, que ele tem assim, ele traz pra gente um esclarecimento, contando a história mesmo da própria Bíblia, né? Falando se nós somos águia ou galinha. Ah, eu já ouvi falar. Ele é um livretinho muito fininho. Eu era muito jovem quando eu li, é um pastor muito amado, mas assim, eu fiquei com isso muitos anos quem sou eu? Qual é a minha postura? Quem eu devo ser? Já na juventude. Uma indicação de livro aí, né? Prefere e-books ou livros físicos? Livros físicos. Também. Qual foi o último livro que leu e você amou? Bom, ultimamente está sendo difícil, né? Eu estou fazendo alguns cursos e estou sempre fazendo curso, então estou sempre estudando. E assim, eu gosto de alguns livros da Bíblia, mas eu estou lendo, que eu não acabei ainda de ler, que eu não consegui acabar, foi a história de Ruth. Todos conhecem, todos sabem, mas eu continuo estudando, e ele está em livro, né? Eu tenho alguns livros do escritor chamado Mateus, e ele faz ali os livros dos personagens bíblicos separados, contando uma história mais profunda. Ah, que legal, olha, amei. Bom, vamos agora conhecer um pouquinho do livro Adoeci para Ser Curado. Eu queria saber, pastora, o porquê do título. Então, esse título foi a minha própria história, a minha própria vida. Eu tenho uma empresa chamada Estima em Alta. E eu abri essa empresa baseada no que eu estava passando na época. Eu andava bem maquiada, bem armada, lidava com mulheres do mesmo nível, mas eu estava quebrada, no chão, arrasada devido às lutas que eu estava passando, com o filho, a perda da minha sogra, e um processo muito grande referente ao meu filho mais velho, né, dos homens. E aí então passou-se um tempo, eu tive TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E foi nessa época que eu fiquei muito doente, um ano, quase 2 anos, eu tive que fazer esse tratamento, e dentro desse tratamento eu tive que ser curada de algumas áreas da minha vida também. Áreas relacionadas ao sentimento, muitas situações que eu passei, pessoas que estavam na minha vida há anos que não eram para estar mais, muitas decisões que eu precisava ser tomada, eu precisava ter uma postura. Então, quando eu estava muito mal, sem saber o que era, eu comecei a falar com o Senhor, o que eu tinha e que o Senhor me curasse. E o Senhor, dentro desse processo, Ele foi me mostrando algumas coisas de 20 anos que eu não enxergava. E aí, primeiro ele começou me mostrando a frase que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que mais me impactou. Ele falou assim: você é ingrata. Nossa! Eu estava chorando muito numa oração, porque eu não sabia o que tinha, exame não dava nada, não havia um diagnóstico. E ele falou assim: você é ingrata. E eu, aos prontos, perguntei para o Senhor: por que eu sou ingrata? E o Senhor falou que tantas pessoas me ajudaram e eu não estava ajudando ninguém. E eu achei que eu estava ajudando, porque sempre trabalhei na obra de Deus, sempre fiz tudo pelas pessoas, sempre tentei dar o máximo naquilo que eu fazia. E aquilo me chamou a atenção para eu começar a investigar a minha vida.
tanto particular como ministerial. E nisso eu fiquei muito doente. O transtorno de ansiedade, ele trouxe muitas coisas para minha vida. Ele trouxe nódulo no seio, trouxe osteoporose, ele trouxe, agora, né, há pouco tempo eu tirei vesícula, eu tirei endometriose, e assim, ela mexe no sistema nervoso, né? Não interrompendo a senhora, mas assim, dentro desse quadro que a senhora viveu, até chegar ao estágio, a senhora já era pastora? Já era pastora, sou pastora há quase 20 anos. E assim, o que assim foi, dentro de tantas coisas que a senhora aconteceu com a senhora, né? O que foi mais assim traumático? Se a senhora puder falar. Muitas coisas, né? Eu conto no livro sobre abuso, eu conto no livro sobre a perda do meu filho, né? Em 2012 eu perco a minha sogra. Em 2013 meu filho está trabalhando e de repente eu vejo, antes de terminar o ano, com um tiro na cabeça, dentro do hospital, algemado e logo após uma prisão. E assim, um filho que a gente criou com todo carinho, tanto amor, tanto exemplo, né? E assim, nada disso me tirou o chão, porque nada acontece sem Deus nos avisar. Sim. O que mais me tirou o chão foi traições de pessoas que estavam do nosso lado e que a gente amava muito. Não fala muito, não, que as pessoas têm que ler o livro para você saber mais. Isso aí não está no livro, dessas não traições, não, porque são tantas, né? Se eu vou botar, vou ter que escrever uns 10 livros. 10 livros, né? Porque assim. Aqui a senhora resumiu praticamente, né? Eu resumi um pouco da minha vida, um pouco do ministério, um pouco de cada coisa. Eu conto a minha história de infância, aí eu conto um pedaço do ministério e conto algumas coisas assim para ajudar. Eu estou lendo aqui que é uma leitura transformadora, né, de transformação de vida, onde a dor se torna o caminho para a cura e a libertação. Que é o que hoje em dia estão precisando, né? Às vezes as pessoas estão com coisas mal resolvidas dentro de si, do passado, que estão dentro da igreja. Sim. Mas não consegue avançar na vida, avançar no casamento, avançar com os filhos, avançar com alguma coisa. Por quê? Porque tem algo lá dentro preso e que eu acho que não teve aquele despertamento de se libertar. O que a senhora acha disso? Ou eu tenho medo de falar? Tem sim. Há muitos tabus, né? Eu tenho um esboço, uma ministração que ela tem o tema assim, aliviando as bagagens. E algo que o Senhor ministrou a minha vida, e dentro da Bíblia eu ministro para mulheres dentro desse tema, aliviando a bagagem. Por que não fez um livro? Poxa, eu tenho que fazer muito livro. E assim, são muitas bagagens que as pessoas carregam, e por causa da religiosidade, do eu, e da postura, do posicionamento às vezes ministerial, elas têm dificuldade de reconhecer a fragilidade. Porque reconhecer fragilidade para muitos significa fraqueza. Mas para mim reconhecer a fragilidade é sinônimo de dependência de Cristo. Quando eu reconheço que eu sou frágil em uma área, eu me sinto mais dependente de Cristo ainda. Então eu fui uma menina criada aqui numa favela que tinha na Pavuna, onde ali nós nos alimentamos de comida pegada do lixo, do resto das antigas sendas, onde eu passei por abusos, e mesmo assim essas bagagens não pesavam tanto na minha vida. Para mim, a falta de confiança é a que mais pesa. E aqui a senhora também fala que você está narrando a sua história de luta, né, de sofrimento, e também sobre de superação, mostrando que mesmo nas fases mais difíceis da vida, há esperança e renascimento. Mesmo com tudo isso, a senhora era uma pastora. Sim. A senhora liderava um povo. E mesmo assim, o que estava em ti não afetaria as pessoas que estão lá, porque quando a gente está ministrando, Deus está ministrando através de nós. Fala um pouquinho sobre isso. Então, esse dizia aí, nessa edição desse livro, esse livro ele já está em 5 países dos Estados Unidos, e ele está em 4 estados do Rio, e agora por último ele foi para o Espírito Santo.
esse livro, essa edição em especial, ela tem atrás aí a narração de uma leitora, né? É uma leitora que leu e ela fez essa tradução e eu fiz questão de honrá-la colocando aí na capa do livro. Neia Scioli, né? Minha amiga Neia Scioli. E assim, ela é apaixonada por esse livro. E o que acontece? Eu conheci a Assembleia de Deus através do meu marido. Numa época que a Assembleia de Deus a gente não podia nada. Eu vim de uma criação batista e foi muito difícil para mim. Então foi assim, chocante algumas coisas que eu me deparei dentro da religião. E alguns, deixa eu falar aqui que eu posso falar, algumas normas muito pesadas. E eu sou uma pessoa que eu acho que a verdade ela tem que prevalecer em tudo. Então, durante 12 anos aproximadamente da minha vida, ou quase 13, eu parei de pregar nas Assembleias de Deus, porque eu fiquei muito magoada. Devido a ter cortado o cabelo, meu cabelo era no joelho, e eu pedi para a menina cortar o meu cabelo, e quando ela cortou no ombro. Então eu fui ali, não pela minha igreja, que a minha igreja não tem essa norma toda, mas aí eu falei, não, eu não vou pregar mais nas Assembleias de Deus, que eu me achei desrespeitada, desonrada, desrespeitada, eu acho que abusaram do seu poder de fala, que eu acho que o seu poder de fala ele tem que ter um limite, ele tem que ser limitado até onde você pode ofender alguém. E aí nisso, uma das coisas que dentro desse processo de cura que o Senhor falou para mim, é que Ele me chamou para pregar, para quem quer ouvir, quem não quer ouvir. Então eu tinha que aprender a olhar para os olhares, para o rosto e não me amedrontar. Então eu tive uma experiência dentro desse sentido, dentro da minha própria igreja, né, onde Deus começou a me dar as mensagens e pessoas que ficavam às vezes 6 meses sem ir no culto, quando chegava e falava, quem contou a minha vida para a senhora? Por que a senhora está falando da minha vida no púlpito? E aí foi destravando aí essa doença que veio, que foi a transtorno de ansiedade generalizado. Começou com ansiedade? Começou assim, quando eu senti, eu já estava já no grave. O psiquiatra falou para mim assim, ou você se trata, ou é uma internação de espera, porque de 10 sintomas você tem 13. Então eu tratei psiquiatra, psicólogo, tudo direitinho, e Deus foi me ajudando. Hoje eu faço manutenções, mas já não tenho mais essa dependência. Então depois desse processo, eu abri a minha agenda para todos, sem exceção de ninguém. Aonde Deus me manda eu vou, aonde o Senhor fala para eu ir, eu estou indo, seja lugares que tem 2, 3 pessoas, lugares que tem mais pessoas. Eu só quero uma coisa de Deus. Se não for para Ele ir comigo, não me envie. Uma coisa que é interessante que eu estou vendo aqui no sumário desse livro, que tem uns 4 tópicos aqui. Jerusalém perderá sua glória. Esse tópico aqui é referente ao quê? A minha vida. Sim. A minha vida que eu e meu marido, nós temos, graças a Deus, eu tenho um amigo, um esposo, um amigo. Deus, quando Ele olhou para mim, Ele falou, chega de sofrer, chega de ser humilhada. Ele colocou um homem na minha vida que não parece aparentemente, mas é 2 anos mais novo do que eu. E quando ele chegou, ele falou para mim assim, ninguém te humilha mais. E ele só tinha a roupa do corpo para me oferecer. E com a roupa do corpo ele falou para mim, ninguém te humilha. E quando nós casamos depois, fomos morar, porque nós não tínhamos dinheiro. Nós ficamos 3 meses morando aqui em Éden, de favor. E todo mundo falava que ele ia me deixar passar fome. Ninguém aceitou essa união, mas Deus já tinha selado. E assim, nós por zelarmos muito pela família, pelo nome de Jesus, porque eu não tenho o que falar dele, nem como servo de Deus primeiro começa por aí, e nem como esposa, e muito menos como pai. Os filhos estão aí para poder testificar, né? E aí, quando nós fomos chamados ao ministério pastoral, ele foi primeiro, logo depois, em seguida, acho que 1 ano, 2 anos depois eu fui. Nós tínhamos uma filha, temos, né? Hoje ela está com bastante idade, ela tinha 15 anos de idade e ela estava indo para o colégio militar. Muito estudiosa, tirava notas altíssimas.
E a primeira coisa que ela fez quando chegou na escola foi ver que todas as meninas dormiam com o namorado e ela fugiu de casa por causa disso. Então, para mim, foi um baque começar um ministério já debaixo dessa vergonha. E com 6 meses de ministério, o meu irmão foi preso. Nossa. Então, era muita humilhação e eu não queria seguir, eu não queria continuar. Eu falei que Deus não tinha me chamado e aquela coisa toda, e a vergonha, a humilhação no bairro, todo mundo sabendo. Do meu irmão não, mas da minha filha todo mundo ficou sabendo, porque nós somos conhecidíssimos lá. Meu esposo é nascido e criado, né? Um bairro onde Belford Roxo, todo mundo conhece todo mundo. E aí foi uma vergonha muito grande, uma humilhação muito grande acontecer isso, foi uma rachadura. Nossa, que história de vida, né? Muito legal, até fala para as igrejas, né, convidarem ela para ministrar na sua igreja, e até porque falar sobre um pouco do seu testemunho, né? Porque ele é grande, gente. Não dá pra ser tem que resumir, cada vez a parte de um. Por exemplo, aqui no tópico 2 está escrito assim: Jerusalém começa a cair. Foram essas coisas que foi acontecendo na sua vida? Logo depois, né? Ela fez isso 1 ano e quase 2 anos depois, eu não me lembro bem a data, mas eu tenho escrito isso aí nesse livro. Minha sogra vem a falecer e logo, fazendo 1 ano que minha sogra vem a falecer, aí eu tenho meu filho mais velho, eu falo dele, ele já estava casado com uma filha recém-nascida, aí chega a notícia que ele estava sendo traído, aí há uma separação, ele sai de casa. Eu acho que eu não falo sobre essa separação. Sai de casa, e quando ele sai de casa, ele vai para descobrir coisas que ele não sabia. Baile, funk, noitada, aquela coisa toda, e continuava trabalhando, arrumou uma namorada e tal. E se envolveu, dentro de 2 meses ele se envolveu nisso tudo. Eu sei que ele foi pego dentro de um carro roubado, a polícia deu em cima, ele correu. Quando ele correu, ele tomou um tiro, o tiro pegou no rosto dele. Ele tinha 20 anos, mas ele parecia que tinha 15. E eu recebo a notícia que ele estava no hospital, eu e meu esposo. E você já estava passando por todo esse processo de ansiedade? Não, a ansiedade ela veio em 2018, porque ele ficou quase 4 anos, ele era para ficar 1 ano e pouco, porque ele foi pego com arma, com nada, ficou quase 4 anos. E nesse período que ele sai no final do mês eu sou assaltada. Aí depois meu marido é assaltado, toma um tiro e eu perco o neto. Então foi aí que estourou a ansiedade. Entendeu? Pois é, pastora. Gente, tem muita coisa aqui dentro. Uma pergunta vai levando uma situação e vai levando a outra, né? Eu tenho certeza que vocês aí vão estar curiosos para poder ter esse livro. Né? Então, nós vamos dar aqui uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais.